Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das feridas mais dolorosas da história: o trabalho forçado na África colonial. É uma história que não só deixou cicatrizes profundas, mas que de muitas formas moldou o destino de milhões de pessoas e, claro, de nações inteiras. Para a gente começar a entender a dimensão disso, tem uma citação de um historiador africano que diz tudo. Ele fala que o trabalho forçado não era só sobre economia, sobre explorar mão de obra barata. Não, era na verdade uma arma de controle, um sistema pensado para submeter, para desumanizar mesmo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar. Então, nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: primeiro, a máquina colonial, o porquê de tudo isso, depois, os métodos de exploração, em seguida, as cicatrizes na sociedade, o custo humano. A gente também vai falar do espírito inquebrável da resistência e, por fim, sobre o legado duradouro que isso tudo deixou. Então, vamos começar pelo começo, né? A máquina colonial. Para entender o trabalho forçado, a gente precisa primeiro responder uma pergunta bem básica. Por quê? O que é que movia todo esse sistema? Qual era o grande objetivo por trás de tanta exploração? Olha, o contexto aqui é tudo. Pensa assim, final do século XIX. A Revolução Industrial está a todo vapor na Europa, criando uma fome insaciável por matérias-primas. Borracha, cobre, algodão, o que fosse. E para onde eles olharam? Para a África. A Conferência de Berlim basicamente oficializou essa corrida, essa partilha do continente. A África passou a ser vista como um imenso reservatório de recursos e, claro, da mão de obra barata, ou melhor, forçada, para extrair tudo isso. E aqui está o ponto central da coisa toda. O modelo era totalmente predatório. O objetivo era um só: extrair o máximo de riqueza o mais rápido possível. E a infraestrutura que eles construíram, as ferrovias, os portos, nada disso foi feito para conectar os povos africanos ou para desenvolver a região. Não, as ferrovias serviam para levar os recursos do interior direto para os navios. As plantações gigantes de algodão ou cacau não eram para alimentar a população local, mas sim para abastecer as indústrias e os mercados lá na Europa. Ok, então a gente já entendeu a motivação. Mas como? Como, na prática, milhões de pessoas foram obrigadas a trabalhar contra a própria vontade? Os métodos variavam de império para império, mas a base era sempre a mesma: a força, a coerção. E essa exploração acontecia em todo lugar. Se a gente olhar os números, dá para ter uma ideia. A maior parte, uns 40%, era nas imensas plantações. Depois vinham as minas, com 25%, um trabalho absurdamente perigoso, e mais 20% era na construção de infraestrutura, como as ferrovias, um trabalho que literalmente custou a vida de milhares e milhares de pessoas. E o mais impressionante é a criatividade cruel dos sistemas que eles inventaram. Cada potência colonial tinha seu método. A França, por exemplo, usava a chamada corvée, um trabalho obrigatório, não pago, em obras públicas. Já os britânicos foram mais sutis, digamos. Eles criaram o imposto por cabana, o Hut Tax. A pegadinha? O imposto só podia ser pago em dinheiro. Como as economias locais não eram monetizadas, a única forma de conseguir dinheiro era trabalhar para os colonizadores. Em Portugal, existia o chibalo, que eram contratos de trabalho forçado. E claro, tem o caso mais brutal de todos, o do Congo belga, onde não cumprir as cotas de borracha podia resultar em mutilação ou morte. Era o terror institucionalizado. Então, fica claro que o objetivo ia muito além do dinheiro. A ideia era, de fato, desmontar sociedades que já existiam ali. Quando se força alguém a abandonar sua terra, seus costumes, seu jeito de viver, não se está só explorando a mão de obra, está se quebrando a espinha dorsal daquela comunidade. E uma comunidade quebrada é muito mais fácil de controlar. E essas ações, claro, deixaram cicatrizes. Cicatrizes que não são só econômicas. Vamos falar agora do custo humano disso tudo, das feridas que, em muitos casos, continuam abertas. O primeiro grande impacto foi esse: comunidades inteiras foram despedaçadas, aquele tecido social que unia as pessoas foi simplesmente rasgado. Vamos tentar imaginar o que isso significava no dia a dia. Pais de família eram levados à força para trabalhar em minas ou construções a quilômetros de distância, por meses. As terras que antes produziam comida para a comunidade agora eram ocupadas por imensas plantações de produtos para exportação, muitas vezes gerando fome. E as mulheres? Elas sofreram de uma forma única, forçadas a trabalhar nas plantações ou como domésticas e muitas vezes tendo que cuidar de tudo e de todos sozinhas. A estrutura familiar e comunitária foi totalmente desestabilizada. Mas o dano não parou por aí. Ele foi além do social, ele foi cultural. Um verdadeiro processo de apagamento da identidade e da herança de diversos povos.
A imposição da língua e da cultura do colonizador, obviamente, colocou as tradições locais à margem. Conhecimentos, histórias, as próprias línguas, tudo isso foi enfraquecido. E tem mais, a saúde. As condições de trabalho eram brutais e a chegada de novas doenças trazidas pelos europeus, para as quais a população local não tinha defesa, causou verdadeiras catástrofes demográficas. Bom, mas é muito importante dizer, essa não é uma história só de vitimização. Seria um erro enorme pensar que os povos africanos aceitaram tudo isso passivamente. Pelo contrário, a resistência foi constante, foi corajosa e aconteceu de muitas formas diferentes. Dá pra gente ver bem essa dinâmica aqui. De um lado, as ferramentas da opressão, o trabalho forçado, os impostos, a violência. Do outro, as formas de resistência. E elas iam desde revoltas armadas até coisas mais sutis, mas não menos poderosas. Sabotagem de equipamentos, por exemplo, e algo fundamental, a resistência cultural. Continuar contando suas histórias, cantando suas músicas, praticando sua arte, tudo isso era um ato de desafio. E essa talvez a mensagem mais importante. A capacidade de agir, a agência dos povos africanos nunca se perdeu. A luta pela liberdade não começou nos anos 50 ou 60. Ela começou no primeiro dia da opressão. E foi essa chama de resistência que mais tarde alimentou os grandes movimentos de independência por todo o continente. E chegamos ao nosso último ponto. Como é que todo esse passado molda o presente? Porque a história não acaba, né? Ela deixa um legado. E, nesse caso, é um legado bem complexo e muito profundo. Vamos pensar na economia. Muitas das estruturas criadas na época colonial ainda estão aí. Países que até hoje dependem da exportação de um ou dois produtos, uma herança direta daquele modelo. A infraestrutura, como a gente já falou, foi pensada para levar recursos para fora, não para conectar e desenvolver o próprio continente. Isso sem falar nos danos ambientais e nas dívidas que foram se acumulando. São desafios gigantescos que continuam até hoje. Mas assim como na resistência, o legado também tem um outro lado. Essa experiência compartilhada de luta e opressão acabou criando um forte senso de identidade comum. A luta contra o trabalho forçado, por exemplo, foi um dos combustíveis para o pan-africanismo, aquela ideia de união dos povos africanos. E essa união foi essencial para o sucesso dos movimentos de independência. Da dor surgiu a união. No fim das contas, a história do trabalho forçado na África não é só uma história de perda. É também uma história sobre o que foi preservado, sobre o que foi reconstruído a partir das cinzas. É um testemunho, sim, de uma dor terrível, mas também de uma resiliência e de uma força que são extraordinárias. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. De que maneiras os ecos dessa história ainda moldam não só o caminho da África, mas a relação do continente com o resto do mundo hoje em dia? Porque entender esse passado não é só olhar para trás. É uma chave fundamental para a gente entender o mundo em que a gente vive agora. Valeu por acompanhar esta análise.